Olá, você está no canal Amador. Vamos aqui falar de mais um conto aqui da antologia feita pelo Ítalo Calvino, dos contos fantásticos do século XIX. E o conto da vez é A Vênus de Ile, do Prosper Mérimée, ali datado de 1837. É um conto também escrito em primeira pessoa, Essa primeira pessoa aqui é um antiquário. Ele vai a essa região de Ile a convite ali de um amigo dele, Monsieur de P. A gente não sabe de onde vem esse Monsieur. É apenas colocado ali como acho que de uma região ali perto de Paris, algo do tipo. E ele vai para Ile, que é no interior da França. E lá ele vai conhecer o Monsieur de Peyrored. Eu acho que alguma coisa que se diz assim. Eu vou deixar o nome dele aqui em cima. E é também um antiquário, né? Ele tá ali indo para conhecer as coisas que ele tem para mostrar para ele e que, né, por sugestão desse amigo dele, vai ser muito bem acatado ali, acolhido, na verdade, né? A sugestão pelo amigo. Só que acontece, ele vai justamente num período em que esse Monsieur ele vai estar casando o filho dele com uma outra pessoa, uma moça rica, abastada, com bastante dinheiro, chamada Mademoiselle de Puygarring. Outro nome diferentão aqui, que eu também não sei como se pronuncia. E aí ele fica até achando estranho, fala assim, olha, eu tô indo para ver as peças, só que acontece que tem um casamento ali no meio, né? Mas mesmo assim, o guia ali que tá falando, mostrando o caminho para ele, vai falar que ele está sendo muito bem, vai ser muito bem aceito, né, obviamente. Inclusive, o guia vai nos contar uma história de que ele achou um ídolo da terra, um ídolo diferente, uma figura, uma estátua diferente, né? Aí ele fala assim, ó, Ásia amanhã, tá aí. Aposto que o senhor vem a ele para ver o ídolo. Adivinha isso quando viu desenhando retratos dos santos de Serrabona. O ídolo? Que ídolo? Pergunta, né, o nosso narrador em primeira pessoa. Como? Não lhe contaram em Perpignan que Monsieur de Peyrored encontrou um ídolo feito de terra. Aí ele continua. Você quer dizer uma estátua em terracota em argila? Ele nada disso, é de cobre mesmo, e tem cobre suficiente para render uma boa bolada. Ela pesa tanto quanto um sino de igreja. Foi bem no fundo da terra, ao pé de uma oliveira, que nós a achamos. Aí ele vai contar essa história, em que esse Monsieur de Peyrored, ele vai pedir para algumas pessoas ali para tentarem mudar ali uma oliveira que estava ali dentro dos jardins dele, e durante essa escavação ele vai encontrar uma estátua de bronze de uma Vênus, né? E ela aqui é colocado, ó. É uma mulher grande, negra, mais de metade nua, com perdão da má palavra, toda de cobre. E Monsieur de Peyrored nos disse que era um ídolo do tempo dos pagãos, do tempo de Carlos Magno, sabe? Aí depois continua, é uma abençoada virgem? Ah, pois sim, sim, eu teria reconhecido direitinho se fosse uma abençoada virgem. É um ídolo, eu estou lhe dizendo. A gente vê direitinho pelo jeito dela. Ela fixa na gente os olhos grandes e brancos, parece que está encarando a gente. Ao olhar para ela, a gente baixa os olhos. Primeiro, o guia fala que parece um ídolo pagão, né? Aí o nosso narrador continua, ele fala, estou entendendo o que é, alguma abençoada virgem de bronze de um convento destruído. Ele fala, não, não é uma virgem, se fosse uma virgem eu saberia muito bem, é um ídolo, isso é um ídolo pagão. Enfim, ele vai chegar a essa mansão, vai conhecer, né, o seu ali, o Monsieur e a esposa dele, e nisso, nas conversas, o Monsieur vai falar ali um pouquinho sobre esse próprio ídolo. E durante essa conversa, esse jantar que tiveram ali na casa, né, o Monsieur, ele totalmente excitado com essa história, né, uma estátua belíssima que ele colocou lá, parece a Vênus de Milo. E uma estátua belíssima, colocou no jardim dele. A esposa dele achou ele ser meio estranho. A todo momento ela falou que ela preferia derreter toda essa estátua aí e fazer um sino da igreja. Pelo menos ela teria uma utilidade, né? E tá mesmo durante a escavação, quando foram tentar levantar essa estátua, uma das pessoas que estavam tentando, a estátua caiu em cima da pessoa, fraturou as pernas, e não era muito bem vista, né? Ela causava uma certa inquietude nas pessoas que a olhavam. E aí o próprio narrador ficou curioso para também saber do que estava acontecendo e conhecer de fato o que era essa estátua, né?
tanto que na primeira noite, da janela do quarto ali, ele vê duas pessoas passando por ali, e eles tentam meio que, digamos que vandalizar a estátua. Tá com uma coisa uma pedra ou algo do tipo na estátua, ela vai bater e vai voltar na cara dessa pessoa, né? Enfim, isso causa um pouquinho de curiosidade, vamos dizer assim, de curiosidade. Aí o nosso narrador vai conhecer o filho, né, do Monsieur, que é o Alphonse. E o Alphonse é aquele galante, né, conhecido ali na região por ser um jogador de um esporte que eles praticam lá muito bem. Só que aí ele percebe que esse Alphonse vai olhar para essa questão do casamento apenas como algo de dinheiro, já que a moça que ele vai casar, a Mademoiselle que ele vai casar, é uma pessoa rica, distinta de bom dinheiro, né? E para ele, questão de sentimentos ou algo do tipo, isso coloca em segundo plano. E é assim que ele vai descrever a Mademoiselle, né? Ó, Mademoiselle tinha 18 anos, seu corpo ágil e delicado contrastava com as formas ossudas do seu noivo robusto. Era não só bela, mas sedutora. Admirei a perfeita naturalidade de todas as suas respostas, e seu jeito bondoso, que, no entanto, não era isento de um leve toque de malícia. Lembrou-me sem querer a Vênus do meu anfitrião. E aí, lá no próximo capítulo, próximo parágrafo, ele continua. Que pena. Pensei ao sair de Purgarim que uma pessoa tão afável seja tão rica e que seu dote a leve ser cortejada por um homem digno dela. E aí depois ele comenta, né, que lá em Paris não é boa coisa fazer um casamento às sextas-feiras. E aí a mãe, né, do Alphonse, né, também acha a mesma coisa, mas já que eles querem casar ali a todo momento, enfim, é feito isso. Só que ele mostrado depois para o nosso narrador um anel do noivado, um anel muito bonito, cravejado, uma coisa muito bonita de se ver. E durante esse noivo, depois que eles se casam, o próprio Alphonse, como eu falei, não está nem aí para o casamento, ele acaba colocando o anel no dedo da estátua de Vênus, lá na casa dele, e leva um outro anel diferente, parecido, para o casamento. Mas depois ele ia fazer a troca, né, obviamente, pelo anel original. Só que coisas estranhas começam a acontecer aí. E aí eu paro, para depois você, né, se tiver a oportunidade, não da seleção, mas tiver interesse em ler o conto, dar continuidade aqui ao conto, que termina de uma maneira bem... E aí a gente já percebe mais uma vez, né, que há ali a questão um olhar sobre o casamento como uma instituição e não como algo voltado ali para sentimentos, apenas um casamento por instituição e tudo isso. E a questão da superstição, religião, paganismo, também é muito interessante de ver dentro desse texto, né? No textinho introdutório aqui, o próprio Ítalo vai colocar, ó, aqui está um outro grande tema do fantástico oitocentista, a sobrevivência da antiguidade clássica e a anulação da descontinuidade histórica que nos separa do mundo greco-romano, com tudo que ele significa em oposição ao nosso mundo. Vai fazer isso o quê? Na própria figura da Vênus, né? E como tudo isso representa. Antigamente, toda essa áurea mística é vista como o olhar de hoje, que no caso o olhar do texto, como coisa de paganismo, né? Não era nem questão de religião, eram coisas pagãs. E ela continua depois. A Vênus de Ilha, estátua de cobre, é mal vista pelos habitantes do vilarejo basco de Roussillon, onde foi recentemente descoberta. Os moradores a consideram um ídolo. O noivo da filha do arqueólogo local, só por brincadeira, tira o anel e coloca no dedo da estátua. Não conseguirá mais retirá-lo. Casou-se com a estátua? Eis a pergunta. Para você saber ou não se casou com a estátua, só lendo mesmo o texto original, que sim, vale muito a pena, que o desfecho é interessante. Fica a dica aqui de mais um conto interessante. Estamos logo acabando essa primeira parte aqui dos contos, depois a gente vai entrar em uma outra parte aqui dos contos separados aqui pelo Ítalo, né, que a gente vai encontrar, primeiramente, o Fantástico Visionário, né, que é essa primeira parte, que a gente leu agora o penúltimo, e depois tem o Fantástico Cotidiano,
que é a segunda leva de contos. Fica a dica aqui de mais um conto, e se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana, e até a próxima.